Oi, amigo. Feliz sábado. Estamos amanhecendo. Novo sábado, novo dia de adorar a nosso Deus. Vamos aguardar enquanto alguns amigos chegam. É um privilégio nosso estar aqui, né? Buscando nosso Deus nessa manhã. E estamos aqui preparando esse material para que Deus seja louvado através de nossa vida, através de nossa adoração. Neste sábado teremos várias atividades e nós estamos aqui para adorar o nome do nosso Deus. Logo cedinho, buscando a Ele, como a Bíblia incentiva em Mateus 6,33, em primeiro lugar. Na palavra de Deus é rica, agradeço a presença de você que está chegando agora. Nós estamos vendo que podemos ter essa afinidade através da tecnologia e agradeço muito porque vocês estão aqui. Enquanto alguns chegam, nós temos alguns recados para apresentar para as pessoas que estão assistindo, para a igreja aqui de Ipanema, Igreja de Primavera, Pontal do Sul, Praia de Leste, Xangri-Lá e outras igrejas que por acaso estão assistindo. Nós temos alguns recados, tá bom? Antes de tudo, novamente, eu queria destacar e desejar a você um feliz sábado. Deus abençoe. Agradeço muito pela sua participação. Um detalhe, no pôr do sol deste sábado, de sexta para sábado, nós tivemos uma meditação muito interessante de um jovem chamado Domingos. Ele foi um grande comportor e ele, com o dom que Deus deu a ele, fez um trabalho maravilhoso. Da mesma forma que nós estamos aqui nessa Semana Santa, praticamente estamos encerrando, hoje sábado, no domingo vai encerrar. Meus amigos, é um momento único, precisamos nos envolver nessa missão, precisamos cada vez mais louvar o nome de nosso Deus. E essa Semana Santa foi muito maravilhosa. Tivemos um problema no último culto, a questão do cartão de apelo, onde houve algum problema e não conseguimos mandar para os irmãos, para enviar aos amigos que estavam assistindo, e deu um erro no formulário de apelo. Mas teve uma situação muito interessante. Um de nossos irmãos, ele entrou em contato com a pessoa que estava assistindo e perguntou se havia gostado da série, do culto da noite e qual era a decisão que ele tomava ao apelo que o pastor Luiz Gonçalves falou. E um detalhe maravilhoso, chega até a emocionar, o áudio que o rapaz mandou para esse evangelista, ele falou baixinho, eu acho que estava com um pouco de vergonha, mas ele falou: eu aceito. Que bênção, que notícia maravilhosa, é um privilégio nosso trabalhar e levando a mensagem de esperança para as pessoas. Então, meus amigos, essa frase, eu aceito, foi repercutida por várias bocas aqui no Brasil e na América do Sul. Nós agradecemos muito pelo seu envolvimento. Várias pessoas se decidiram ao batismo. Um exemplo disso na igreja de Ipanema, onde estou hoje no meu itinerário, a irmã Janaína. Hoje ela já está, pela graça de Deus, batizada em nome de Jesus Cristo. Ela se entregou e escolheu servir a Jesus. Damos glórias a Deus pela entrega da Janaína. Foi uma bela festa. Nós vimos Deus abençoando aquela mulher. Conversamos sobre os 10 mandamentos e foi um privilégio. Foi uma bênção. Meus queridos, hoje nós temos um sábado cheio de programação. No período da tarde, nós não podemos reunir na igreja, fazer um culto por causa de decreto aqui no município de Pontal do Paraná. Mas eu tenho ido no sábado à tarde na frente das igrejas onde Deus me colocou como responsável. Lá em Pontal do Sul, Xangri-Lá, Marisol, Ipanema, Primavera e Praia de Leste. Deus me deu a oportunidade de chegar na frente daquela igreja e das igrejas estar orando por cada uma das pessoas, cada um dos membros. Então, neste sábado de tarde, a partir das 13h30, eu vou começar indo na igreja de Pontal do Sul, estar orando pelos membros da igreja adventista daquela
daquela congregação. Isso vai acontecer no período da tarde. Estarei orando por você. Então, meu querido amigo, continue firme. Deus vai te abençoar. Estamos passando por momentos difíceis, mas nós temos um Deus que pode nos ajudar. Tá bem? E logo mais, terminando esse momento entre eu e você, às 9h30, o nosso pastor Ellington, que trabalha com o Ano em Missão e também com a igreja ali de Jardim Canadá, ele estará passando uma lição pela página da igreja Pontal do Paraná e no Instagram também, no canal do YouTube. Vamos verificar se vamos conseguir todos esses lugares, mas ele estará trazendo ou levando até você o estudo da lição da Escola Sabatina, da lição jovem. Na TV Novo Tempo, Lições da Bíblia apresenta a lição dos adultos, e o pastor Ellington, para os jovens aqui da nossa região, estará estudando a lição dos jovens. Participe! Tem convidados especiais o Romaison, que é da Igreja Jardim Canadá, e a Ana Carolina, que é da Igreja de Primavera. Eles dois estarão com o pastor Ellington estudando essa lição. Então, meus queridos, não perca essa oportunidade, tá bem? De estudar a lição com os jovens. Se você for adulto, dá para assistir pela TV Novo Tempo. Às 10h30, o pastor Laércio Marafigo, o nosso pastor, ele estará trazendo a mensagem de Deus para mim e para você. Então não perca a oportunidade. 10h30, o pastor Laércio, na página da Igreja Central de Matinhos, estará trazendo uma palavra de Deus para todos nós. Nós vamos conversar. Já deu para perceber que algumas pessoas já chegaram. Agradeço novamente a presença de cada uma de vocês. Meus queridos, nesse momento eu vou trazer um estudo que Deus me deu através desses estudos que Ele tem me ajudado a ter. Nós vamos conversar sobre um assunto descrito no Evangelho de João. Este assunto é muito interessante, muito relevante. Mas antes um pouco de nós começarmos a estudar a Palavra de Deus, eu gostaria muito de fazer uma oração. Você pode fazer essa oração comigo? Talvez você tenha algum pedido, algum agradecimento. Escreva aqui nos comentários que logo após essa transmissão eu estarei lendo e vou fazer a oração por cada um deles. Então pode escrever seus pedidos. Eu não vou conseguir ler agora. Não vou conseguir descrever porque são vários os comentários, mas eu vou ler logo depois, tá bom? Então, se você tiver algum pedido, pode deixar nos comentários que logo depois nós estaremos orando. Nesse momento, nós vamos estudar a palavra agora. Eu preciso da bênção de Deus para nós entendermos a palavra dele. Por favor, vamos orar comigo? Vamos fechar os olhos. Grandioso Deus, agradecemos a Tua bênção e a Tua oportunidade de estarmos aqui conversando entre amigos e irmãos. Nós vimos alguns detalhes que acontecerão no decorrer desse dia, mas, bom Deus, nós pedimos a Tua bênção nesse momento, pois vamos estudar um texto do Evangelho de João. Que o Senhor nos ajude a entender a Sua vontade. Derrama o Seu Santo Espírito nesse momento onde vamos estudar. Que o Senhor envie o Espírito Santo para as pessoas que estão assistindo nesse momento também. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Com a certeza de que Deus está conosco, eu gostaria de levar ou conduzir você para uma ilustração. Nós vamos conversar um pouquinho sobre uma história inusitada que vale a pena, que nos ajuda a introduzir o assunto dessa manhã. Conta-se de um casal de namorados. Um rapaz todo bonito chamou a namorada e foram para o ponto de ônibus, porque eles iriam numa região pertinho, mas precisava ir de ônibus. E eles chegaram no ponto de ônibus e viram que o tempo estava passando e não andava, não conseguia desenvolver, o ônibus não chegava. E aí o rapaz ficou agoniado porque estava com a namorada e não conseguia fazer as coisas. Aí ele pensando, ele lembrou: nossa, é tão perto, e por que nós não vamos lá, logo nesse lugar? É só atravessar.
Aí eles lembraram e eles começaram a observar, olharam um pouco para os lados e viram que tinha um caminho certinho para ir. Só que existia apenas um bloqueio. Era um tapume, uma divisória de metal logo atrás do ponto de ônibus, bem atrás assim. E essa divisória, esse tapume, era que bloqueava e não permitia eles chegarem no lugar que eles queriam. Era cerca de 500 metros apenas, muito perto. Então não precisava nem esperar o ônibus. Então, o jovem falou com ar, com toda a euforia, ele fala, não, vou mostrar para minha namorada que eu sou homem. Aí ele vai, dá um jeito, olha ali, olha aqui e vê que tem um espaço na divisória. E aí ele vai lá e vê que tem um rapaz com uma cara de bravo, mas tinha um rapaz lá. Aí o namorado chega até, opa, tudo bem? Eu quero atravessar aqui porque eu preciso ir logo aqui, 500 metros apenas. Você pode me autorizar a passar por essa divisória? Aí o rapaz de mau caráter falou, claro que posso, R$2. Aí o namorado, capaz, é só atravessar 500 metros, não tem nada, você está cobrando R$2, não é possível. Aí ele ficou todo se mitidando, sabe, o namorado, querendo se mostrar para a namorada, e aí ele ficou todo se mitidando, não precisa, capaz, era só R$2, não, R$2 não vou pagar por isso, é só me deixar passar, agora você tem que pegar ônibus, se não pegar ônibus tem que pagar R$2, fala sério. E aí ele começou a falar e não adiantou nada. E a namorada queria logo, porque estava demorando. Aí ela estava já indo para a porta, né? E o rapaz, quem estava cuidando, falou, R$2. E aí o namorado pega a carteira, tira o dinheiro e dá R$2. E ele já estava indo junto, e aí o rapaz de mau caráter novamente, dela tá pago, e o seu? E aí o namorado com raiva pega outros R$2 e paga. Enquanto isso, a namorada já passou ali e ele estava naquela enrolação de pagar ou não pagar. E aí ele pagou, passou pela porta e começou a descer umas escadas de cimento assim. E lá no fim tem um riacho, um valetão, melhor dizendo. E antes dele chegar no valetão onde tinha água, tinha uma parte de terra seca no final dos degraus. E aí ele chegou lá e começou a andar para um lado, começou a andar para o outro, viu que era muito íngreme a outra parte, percebeu que não tinha como passar e ficou com um monte de situação. Ele precisava ir, mas não conseguia saber qual é o caminho, percebeu que não tinha saída. Ele percebeu que precisava voltar lá, subir as escadas e conversar com o rapaz que havia autorizado ele a passar pela porta. E aí ele ficou com vergonha. Ele já havia brigado um monte, falado um monte pro rapaz e agora tinha que pedir um favor. Ele ficou com vergonha. Ele não teve coragem. Agora, com essa palavra em mente, coragem, eu gostaria que você lesse uma parte da Bíblia comigo. Essa parte da Bíblia é muito interessante. João, capítulo 9, verso 8, vem trazendo essa palavra em uma história. Coragem. Agora, com essa introdução apresentada, esse jovem não teve coragem. Vamos estudar essa orientação de Deus. João, capítulo 9, verso 8, diz assim, então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntaram, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Meus amigos, essa história é muito interessante. Não sei se você já conseguiu ver o título ali. O título apresenta assim, a cura de um cego de nascença. Esse jovem, ele estava sentado ali já fazia muito tempo, desde criança, e ele estava ali pedindo esmola. E em um determinado momento, alguém chegou, transformou a vida dele
e algumas coisas aconteceram. Você consegue analisar a história. Pega a tua Bíblia em João capítulo 9, abra aí e nós vamos fazer uma análise do texto nesse momento. E eu gostaria muito que você acompanhasse, porque se eu for falar, às vezes vai esquecer. Mas pega a sua Bíblia, João capítulo 9, tá bom? Esse capítulo ele vem trazendo algumas histórias, mas nós vamos ler do verso 1 até o verso 34, mais ou menos. Nós vamos conversar. Nesse trecho da Bíblia existem 3 partes diferentes e são elas que nós vamos conversar neste momento, tá bom? João capítulo 9 apresenta a história do cego de nascença. Esse cego de nascença, ele utilizou ou teve coragem, diferente daquele jovem namorado, tá bom? Agora, com essa ideia, vamos ler a palavra de Deus e vamos tentar entender. A cura do cego criou uma verdadeira comoção. Imagina um menino que era sempre cego. Agora ele consegue enxergar. Surgem 4 grupos nessa história de João capítulo 9. O primeiro grupo são os vizinhos, as pessoas que conheciam o cego. O segundo grupo são os fariseus, os que gostavam de encher a paciência. Eles estavam nessa história também. O terceiro grupo são os pais do ex-cego. Os pais do ex-cego fazem parte dessa história em algum momento. E o quarto grupo é o próprio cego de nascença. Então, meus queridos, temos 4 pessoas nessa história. Primeiro são os vizinhos, depois os fariseus, depois os pais do ex-cego e o próprio homem curado. É igual um show de Hollywood, né? Quando um homem de sucesso chega, um ator, um jogador de futebol, chega em um determinado local, quem conhece começa, olha, tem gente ali, o Cristiano Ronaldo, olha quem está ali, o presidente Bolsonaro, nossa, ele está ali. Aí vai um burburinho e todo mundo quer chegar perto. Foi mais ou menos isso que aconteceu quando o cego foi curado. Ele ganhou uma pequena fama, porque imagina um cego tornar a ver. E aí começaram a ficar falando, capaz, será que é esse o menino mesmo que foi curado? Ele era cego e agora está curado? É mentira. E aí no verso 9 desse capítulo de João 9, fala que o cego, agora ex-cego, ele declara, eu sou a pessoa que fui curada por esse homem que vocês estão falando. Eu era cego e agora posso ver. Então, um João ninguém, um cego, uma pessoa escondida da sociedade, essa pessoa se manifesta. Sabe em que contexto? No primeiro interrogatório que acontece nessa história. São 3 interrogatórios que nós vamos destacar. O primeiro interrogatório é o burburinho entre a dúvida se esse jovem era o cego ou não. E ele se manifesta falando, eu sou o jovem que estava cego e agora tenho visão. Ele poderia ter ficado quieto, poderia ter ficado sem incomodar ninguém, mas ele se manifestou e falou de forma enfática, sou eu quem fui curado. Então, meus queridos, você consegue perceber neste momento que ele recebe a bênção e ele não fica escondendo, falando, nada a ver, não foi bem assim. Ele assumiu a responsabilidade e ele se manifesta, eu fui curado. Não sou eu que consegui essa bênção, mas foi alguém que me deu. Sou eu a pessoa que foi curada. Eu era cego e agora posso ver. Você também tem alguns problemas em sua vida. Você sabe que tem muitos pecados ou falhas no teu viver. Você precisa reconhecer que precisa de Deus. Reconheça isso e eu tenho plena certeza. O mesmo Deus que operou milagre com aquele jovem, Ele pode operar na tua vida também. Então, assuma a responsabilidade
Reconheça que você não é forte e precisa de Deus. Nós somos fortes em Cristo, mas quando estamos longe de Cristo, nós somos fraquinhos, como posso dizer, um fio de cabelo quando puxa uma ponta da outra. Quebra. Nós somos assim. Precisamos de alguém. E o eu sou, Deus é quem pode nos dar a força. Um João ninguém agora se manifesta falando, eu recebi a bênção de Deus. No segundo interrogatório que acontece, estão nos versos 13 ao 17 de João capítulo 9, vem trazendo uma briga, só que agora dos fariseus. Os fariseus estavam questionando sobre quem havia curado, o que havia acontecido, e um detalhe veio à tona. O milagre, sabem que dia chegou? No sábado. E esse detalhe do sábado foi um conflito que aconteceu naquele momento. O milagre fora realizado num sábado. E aí começaram novamente a questionar. Por realizar no sábado, isso não é de Deus. Aí o jovem, olha uma frase que eu achei interessante, no verso 16 diz assim, esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado, pois operou milagre no sábado. E aí, meu amigo, você considera que o sábado foi abolido ou não? Nessa história, os fariseus falaram que Jesus havia transgredido o sábado. Mas nós vimos, ao ler a história corretamente, nós percebemos que podemos fazer o bem ao próximo no dia do Senhor. Nunca para benefício próprio, mas sim para benefício do outro. Então, meus queridos, nós podemos servir a Deus no sábado e servir aos outros, não recebendo algo em troca. Jesus operou milagre para benefício daquele jovem. Então, uma outra situação. Esse jovem, ele poderia ter ficado quieto, não ter se manifestado, mas os fariseus chegaram até ele e começaram a questionar. E aí? E você? O que você acha desse homem que você diz que curou? Sabe o que o que o homem falou, o cego de nascença, que agora vê o que ele falou? Gostaria que você lesse na tua Bíblia. João 9, verso 17. Deixa eu pegar aqui. João 9, verso 17. Diz assim, ó. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. O jovem falou que era um profeta a pessoa que operou o milagre na vida dele. Ai, virou uma bagunça. Ai, ai, ai. Aquele homem que todo mundo estava falando que não era de Deus, esse jovem falou que ele era profeta. Ser profeta é ser um homem de Deus. Então ele falava uma coisa e os fariseus estavam falando outra. Muita coragem para você falar de uma forma categórica algo contra uma autoridade. E ele não ficou com medo. Ele afirmou sendo enfático: aquele que me curou é profeta. Meu querido, quando alguém te confrontar em respeitar a Deus ou não, você vai ser forte como esse jovem? Vai apresentar ele como o Filho de Deus? Esse jovem foi forte, foi corajoso, ele não ficou com medo de manifestar quem operou o milagre na vida dele. Esse jovem, o João Ninguém, novamente apresenta essa fala. O João Ninguém aponta quem é que faz as coisas na vida dele. Meu amigo, você, da mesma forma que esse jovem cego, nós somos um João Ninguém, mas Deus pode cuidar da nossa vida e nós precisamos estar com Ele. Nesse segundo interrogatório, o João Ninguém sabe o que faz? Aponta a Deus como o único doador, como o profeta. Agora, nesse terceiro interrogatório, que estão nos versos 18 até o 34, vem um confronto agora com os pais desse jovem que era cego. Eles questionaram: esse menino é filho de vocês? E os pais falaram: sim, é nosso filho.
E uma pergunta foi feita: ele realmente era cego? E os pais: sim, ele era cego. E a respeito de quem criou, sabe o que os pais falaram? Ah, meu amigo, não sei se você vai abrir. Eu vou abrir a Bíblia aqui que eu anotei. Esses pais, eles no verso 20 e verso 22, eles responderam de forma diferente do filho. Eles agiram de forma distinta. Eles agiram de politicamente correto. Eles agiram assim: eu tenho que falar o correto, porque eles são autoridade, eu tenho que me manter, não posso desviar minha fala, preciso respeitá-los, respeitar quem está me questionando. E aí, o verso 20 diz assim: os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode vir agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Pergunta a ele. Olha, os pais do cego sabiam sobre alguns contextos e não quis se comprometer com o outro. E incentivou quem estava perguntando e falar com a própria pessoa que recebeu o milagre. O verso 22 fala o porquê que eles agiram assim. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Eles estavam com medinho, entendeu? Por isso que eles agiram dessa forma. Então, meu querido amigo, você vai agir como os pais do cego ou vai agir como o cego que agora recebe a cura? O que você vai fazer? Eu incentivo você a ter coragem como esse jovem. Esse jovem, ele não ficou com medo, ele não ficou parado. Olha a frase que destaquei: o medo paralisa as pessoas e as faz calar. Não tenha medo de falar o que deve ser dito hoje. Hoje é dia de sábado, devemos respeitá-lo porque Jesus, ele operou um milagre para benefício do outro e no sábado nós podemos fazer aos outros coisas boas. Nós precisamos ajudar os outros, nós precisamos respeitar o dia que Deus incentiva a respeitar. Isso é correto. Nós precisamos cuidar do nosso relacionamento. Nós não podemos ficar fugindo da responsabilidade. Precisamos assumir. Nós precisamos falar a verdade e não ficar mentindo. Se for algo muito sensível, peça ajuda para Deus, que Ele vai te ajudar a conseguir falar a verdade. Assuma sua responsabilidade, meu querido. O João ninguém se manifesta, o João ninguém aponta para aquele que ajudou ele, e o João ninguém mostra que é corajoso. Enquanto os pais ficaram com medo, o João ninguém foi corajoso. Meu querido, o João ninguém reconhece o milagre, o João ninguém identifica o poderoso, o João ninguém mostra a verdadeira coragem. Reconheça que precisa de Cristo hoje, Ele é poderoso, por favor, seja corajoso para fazer o que é correto. Em nome de Jesus, peça ajuda para Ele e faça o que é correto. Reconheça Cristo como poderoso. Você quer reconhecer Cristo como poderoso? Reconheça. Ele pode tudo. Jesus pode levantar morto. Jesus pode curar cada um de nós, ainda mais nesse problema do coronavírus. Jesus é poderoso. Se nós estivermos ao lado de Cristo, Ele pode operar o milagre que for necessário. Se for para a cura, bem. Se não for para a cura, Ele vai cuidar de cada um de nós. Então, meus amigos, reconheçam Cristo como poderoso. Você reconhece Cristo como poderoso? Então escreva aqui nos comentários: reconheço Jesus como poderoso. Ou fale: Jesus é poderoso. Escreva aqui embaixo: Jesus é poderoso, porque só Ele pode nos ajudar. Então é necessário que reconheçamos isso para que as coisas andem. O outro aspecto: peça a Deus coragem para fazer o correto.
Peça, Ele vai te ajudar. Não paralise em frente ao pecado, continue em frente, ignorando o erro, se que isso também deixe o erro, ignore essa situação, continue em frente, não permita que o erro te paralise. Então, meu querido, feche os olhos e peça coragem a Deus. Feche os olhos, você pode fechar enquanto eu estiver falando. Peça coragem, Deus pode te ajudar. Ele pode tudo. Coragem para fazer o que é correto, coragem para assumir a responsabilidade, coragem para respeitar o dia do Senhor, coragem para ser fiel nos dízimos e nas ofertas, coragem para respeitar o pai e a mãe, coragem para se preparar para vestibular. Não fica com medo, estou com preguiça. Não, tenha coragem. Se posicione, assuma a sua responsabilidade. Meu amigo, é necessário que nós tenhamos uma atitude diferente nesse momento. Nós precisamos, sabe o que fazer? Pedir força, pedir coragem para Jesus. Eu gostaria de pedir a tua companhia nesse momento para fazer uma oração. Por favor, faça a oração comigo e peça coragem a Deus. Vamos orar? Grandioso Deus, nós vimos nesse homem cego que o Senhor operou o milagre e deu força a ele. O Senhor cuidou dele de forma maravilhosa. Nós pedimos que o Senhor nos dê força, nos dê coragem para conseguir caminhar ao teu lado e fazer o que é correto. Nós também reconhecemos que somente o Senhor pode nos dar essas forças, porque é o Senhor que é poderoso. Por favor, Pai, o Senhor poderoso cuide de nossa vida, ainda mais nesse momento em que vivemos. Nós pedimos isso porque só o Senhor pode nos ajudar. Pai querido, essa pessoa que está assistindo nesse momento também pede coragem. E essa pessoa também, ela reconhece que o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que está assistindo nesse momento. Tenho certeza que são várias. Que o Senhor, por favor, derrame bênçãos sem medida na vida de cada uma dessas pessoas. Nós pedimos coragem para enfrentar as situações que irão acontecer. Situação talvez de desemprego, situação talvez de instabilidade econômica, inclusive familiar. Por favor, Pai, nos dê coragem e com seu poder nos proteja. Por favor, pedimos essa bênção, porque só o Senhor pode nos ajudar. Nós vamos ainda ter uma palavrinha, logo faremos uma oração final, mas nós pedimos, nos dê coragem. Em nome de Jesus pedimos nesse momento. Amém. Meu querido, você lembra daquela história que eu comecei? O jovem que ele estava no ponto de ônibus, queria descer, queria ir num lugar que era pertinho, só que tinha um tapume, uma divisória no caminho, e ele ficou se mitidando para a pessoa que cuidava da porta lá. Então, tinha uma moça junto, essa moça entrou, e ele logo depois, e ele começou a ficar andando lá por todos os cantos, e ele ficou com medo, não teve coragem de voltar e falar com o rapaz da porta. Meu querido, quando nós estamos com medo, quando nós nos encontramos sem coragem, até as pessoas que nós amamos nós esquecemos. Até as pessoas que nós mais temos carinho, nós deixamos de lado. Aquele jovem que era namorado, permitiu a namorada entrar naquele tapume e ele estava com raiva e nem notou uma coisa. Ela entrou, ele também entrou, mas ele não encontrou mais aquela menina. Quando nós perdemos a coragem, quando nós ficamos com medo, nós deixamos os nossos queridos aqui, às vezes, abandonados. Por favor, peça ajuda para Deus, para que o poder dele
te fortaleça. E com a ajuda de Deus, tenha coragem, assuma a sua responsabilidade. E assim acontecendo, sabe o que vai promover? Bênção para quem estiver ao teu lado. Se você assumir sua responsabilidade, ter coragem e ir até Jesus, tenho certeza que Deus vai abençoar você e as pessoas ao seu redor. Esse é o meu desejo para você. Que Deus te abençoe e abençoe as pessoas que estão ao seu redor. Vamos fazer a oração de encerramento? Logo depois nós vamos concluir, tá bom? Pai querido, por favor, nos ajude a ter coragem, nos ajude a ter força, nos ajude a não ficar com medo. Porque se nós tivermos coragem e não termos medo, nós vamos conseguir cuidar das pessoas ao nosso redor. Que o Senhor, por favor, esteja conosco sempre. Abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.